Muito bem, meus queridos. Chegou a hora da nossa sinopse da aula do dia primeiro e do dia segundo da matéria de administração da igreja. Então, hoje nós vamos passar para os irmãos aqui essa sinopse, né? E poderemos, então, avançar. Muito bem, deixa eu compartilhar aqui o meu PowerPoint para a gente poder seguir mais rapidamente. Espera só um minutinho aqui que entrou o PowerPoint errado. Muito bem, estamos aqui, né? Então, aula 1, administração da igreja, a descrição do nosso curso, né? Vamos estudar os princípios básicos para a igreja desempenhar bem o seu ministério, a sua administração, seu ensino e vida congregacional. Os objetivos do curso é capacitar o aluno para uma administração eficaz, sustentabilidade da igreja e desenvolvimento ministerial. Então, esperamos que esses objetivos práticos sejam alcançados na vida de cada um. As exigências do curso, assistência às aulas, os questionários, a avaliação final, a prova final e a leitura da apostila, né? Vamos avaliar através do questionário com 30 perguntas, valendo 0,1 cada uma. Também teremos uma prova com 10 questões, valendo meio ponto cada uma, que juntas poderão somar 5 pontos. E os 2 pontos restantes para a nota será a leitura da apostila. Muito bem. O esboço do nosso curso está aí, né? Introdução e fundamentos, a estrutura da igreja e as finanças, os recursos humanos e a comunicação, crescimento e cuidado pastoral, segurança e conflitos. Vamos trabalhar também a administração de conflitos. E no dia 6, a prova, né? A avaliação final. Muito bem, a definição de administração da igreja, né? A administração da igreja é uma gestão de atividades eclesiásticas, financeiras e administrativas. E ela inclui recursos humanos, planejamento estratégico, eventos e instalações. A importância da administração eficaz para o cumprimento da missão da igreja, né? Ela tem um papel crucial, a administração, no cumprimento da missão da igreja, por várias razões. Número um, a gestão de recursos. A igreja tem recursos espirituais, humanos, financeiros e materiais, além de dons, talentos, que são recursos imateriais, mas que também estão ali à disposição da igreja. E é necessário que a gente saiba administrar todos esses recursos para que possamos alcançar os propósitos definidos. A igreja precisa de um planejamento estratégico. Ela precisa entender por que existe e aonde quer chegar. Fazer uma avaliação das suas forças e fraquezas internas
e as oportunidades e perigos externos. Estabelecer os seus valores e então focar nas áreas prioritárias, fazendo então um planejamento estratégico para alcançar, primeiramente, esses pontos mais importantes. A igreja precisa de coordenação e organização, né? O trabalho tem que ser feito de um modo organizado e conjunto, sem conflitos, sem sobreposições, mas todos alinhados com os mesmos propósitos. A igreja e também cada departamento e obreiro que nela trabalha. Também vamos cuidar da sustentabilidade financeira da igreja, sem a qual é impossível, né, realizar a obra e desenvolver o trabalho. Também a administração deve atender às necessidades da comunidade. O segredo do crescimento de uma igreja é conhecer e suprir as necessidades do seu povo, da sua comunidade. E, finalmente, a administração eficaz, ela é, por si só, um bom testemunho, traz para a igreja um bom testemunho e a credibilidade, tanto de seus membros como da comunidade. Quais são os fundamentos da administração da igreja? Né? Há conceitos básicos de administração da igreja. Então, aqui está um resumo desses conceitos. Primeiro, planejamento, né? O trabalho da igreja deve ser planejado. É assim que Deus trabalha. Deus tinha um plano para tudo, para a revelação, a sua palavra, para que a arca de Noé fosse construída, para que o tabernáculo fosse construído, depois o templo. Deus tinha um plano para é, manifestar o seu amor e a sua graça na plenitude dos tempos. Então, devemos seguir o exemplo de Deus e planejar as coisas que queremos fazer. Devemos também ser organizados. Organização é um fator que faz crescer. Uma coisa bagunçada, desorganizada, geralmente não produz bons resultados, né? A igreja precisa também de liderança, né? Esse é um fator importantíssimo, né, na questão da administração. Se a igreja tem um bom líder, ela vai para frente, ela vai alcançar os seus propósitos, ela vai avançar. Se ela tem um mau líder, vai ficar a desejar, né? Também, uma parte importante da administração é controle. Devemos ter um controle das atividades, das finanças, dos cursos, das decisões, né? A igreja precisa ter um sistema de controle para cada coisa. Também coordenação. O trabalho tem que ser feito em conjunto e isso exige uma certa coordenação, né? As pessoas precisam fazer as coisas com os mesmos propósitos gerais. Os ministérios, as ações, os programas, todos direcionados com os mesmos propósitos, que é a missão e a visão da igreja. E motivação. Um povo motivado fará coisas impressionantes. Então, parte da administração é motivar o povo de Deus a trabalhar. Há algumas peculiaridades específicas da administração eclesiástica, da administração que acontece no contexto religioso, né? Então, os líderes de igrejas, eles são diferentes dos gestores, é, dos gestores seculares. Então, eles vão dar orientação espiritual para os seus seguidores, uma responsabilidade que os gestores do mundo não têm que cumprir, né? Também eles terão que exercer uma espécie de liderança religiosa, né? E ser um exemplo para os seus seguidores. Os líderes espirituais focam na fé e nas necessidades da sua comunidade.
tem que gerir os recursos com integridade e honestidade, né? Decisões éticas e com integridade. E ministérios e serviços religiosos, né? Os administradores da igreja devem estar envolvidos em ministérios e serviços religiosos. Bem, o papel da liderança espiritual na administração. O papel da liderança espiritual é fundamental para orientar e mudar práticas e decisões administrativas dentro do contexto religioso, né? Então, essa liderança espiritual é importantíssima, tomar decisões dentro do contexto religioso, né? Então, está aqui um resumo das principais características desse papel do gestor espiritual ou do administrador da igreja, né? Direção espiritual, ele vai fazer aquilo que Deus dirigir, o exemplo de sua vida, o seu pastoreio e cuidado com as pessoas, tomada de decisões éticas, desenvolvimento de líderes e conexão com a visão divina, né? Um, uma coisa muito importante na administração da igreja é o seu estatuto, né? O estatuto, ele vai ter uma importância gigantesca na administração da igreja, né? Ele fornece orientações práticas, exemplos para ajudar na compreensão e aplicação desse documento fundamental. Então, é o documento oficial da igreja, que vai fazer dela uma organização religiosa, né, que vai se reger segundo o documento oficial da igreja, que é o estatuto. Define normas e organização e garante a legalidade da entidade religiosa, né? Alguns elementos chaves aqui sobre o estatuto na gestão eclesiástica, ou seja, coisas que o estatuto deve conter. Primeiro, definição e estrutura organizacional, né? O nome da igreja, né? A sua estrutura, se ela vai ser dirigida por uma diretoria apenas, se vai reunir-se em assembleia, se haverá outros ah, grupos que estarão ligados à liderança, o seu propósito, a sua missão, procedimentos de tomada de decisão, quem é que decide as coisas, como as coisas são decididas, em assembleia, quais são as, as, os requisitos para se fazer uma assembleia, né? Gestão financeira, quem é que vai cuidar disso? É o pastor, é o tesoureiro, a diretoria, né? Como uma pessoa se torna membro, se filia, se desliga da igreja. Aí também emendas e alterações ao estatuto. A diferença entre estatuto e declaração doutrinária. O estatuto, ele vai cuidar da organização legal da igreja. E a doutrina ou a declaração doutrinária, ela vai falar sobre o que a igreja crê, né, que é a Bíblia Sagrada, e baseado na Bíblia, então, vai se estabelecer uma confissão de fé, uma declaração doutrinária, que vai ser usada para gerir, para conduzir toda a igreja, né? Por exemplo, a pessoa, ele cometeu adultério. Adultério, diante da lei, não é pecado, mas diante da declaração doutrinária, que é formulada na Bíblia, é um pecado e precisa ser tratado, a pessoa precisa ser disciplinada. Então, diante da lei, é o estatuto que vale, e diante de Deus é a declaração doutrinária. A importância do estatuto para a administração eclesiástica. O estatuto é de extrema importância na administração eclesiástica, pois fornece uma estrutura legal e organizacional que promove transparência, responsabilidade e ordem dentro da igreja. Ele ajuda a proteger os interesses da congregação e garantir que a missão e os valores da igreja serão preservados e promovidos. Muito bem.
O Estatuto da Igreja garante a legalidade das ações da Igreja perante as autoridades, estabelece normas e procedimentos para a administração da Igreja, protege os direitos e deveres dos membros e líderes da Igreja. No Brasil, o Estatuto deve estar em conformidade com as leis brasileiras, em especial aquelas que regulam associações sem fins lucrativos e entidades religiosas, né? O estatuto completo deverá ter denominação e fins, o nome da entidade e suas finalidades, como ela vai se estruturar, a diretoria, se vai haver algum outro grupo de pessoas que vai estar trabalhando na organização, os membros, como eles se tornam membros, como deixam de ser, assembleias e deliberações, né? Quando, como, onde devem acontecer as assembleias, como serão tomadas as decisões, o patrimônio e as finanças da igreja, como eles serão administrados, filiação e desligamento de membros e disposições gerais, né? Há outras coisas ainda que um bom estatuto deveria conter. É recomendável consultar um advogado especializado em direito eclesiástico para garantir que o estatuto esteja em conformidade com todas as exigências legais pertinentes. Ele terá também que assinar o estatuto. Muito bem, mudando de assunto, saindo dessa parte de estatuto, né, vamos entrar aqui na parte de missão e visão da igreja. Estabelecer a visão e a missão da igreja significa definir claramente os objetivos e propósitos espirituais, sociais e práticos que guiam suas atividades e direcionam seus esforços. Então, a visão descreve o futuro desejado da igreja. Já a missão define sua razão de existir, o que ela busca realizar em sua comunidade e no mundo. Então, a visão é descoberta através da pergunta: o que queremos ser? Futuro. E a missão: que existimos? Porque esta igreja está aberta, né? Essas declarações fundamentais fornecem uma direção unificada e inspiradora para a congregação, orientando suas decisões e ações em busca do cumprimento dos propósitos divinos. Então, quais são os propósitos da igreja? Tá? Esses propósitos, a missão e a visão da igreja devem estar bem claros na mente de todos os crentes. Como estabelecer a missão da igreja? Estabelecer a missão da igreja envolve definir sua razão de existir, seu propósito fundamental. Então, isto é alcançado através de um processo de discernimento espiritual, que envolve líderes, membros da congregação, para identificar os valores essenciais e as prioridades da comunidade de fé. Então, o pastor não deve fazer isso sozinho. Ele deve fazer com um grupo de pessoas da igreja que vão ajudá-lo a filtrar suas ideias e chegar naquilo que é realmente que o povo sente que é a missão da igreja. Então, a missão é então articulada em uma declaração concisa que descreve o cumprimento da igreja em servir a Deus e ao próximo, compartilhar o evangelho, promover a justiça e o amor e contribuir para a transformação da sociedade. Esta missão orienta as ações, programas e ministérios da igreja, dando-lhes uma direção e propósito claro e inspirador. Como estabelecer a visão da igreja? Estabelecer a visão da igreja envolve também um processo de reflexão e discernimento para identificar o futuro desejado da comunidade de fé. É olhar para frente,
do futuro. Isso também envolve a participação dos líderes e membros em discussão, orações e estudos para discernir a direção que Deus está chamando a igreja para seguir. Uma vez identificada a visão, é articulado em uma declaração clara e inspiradora que descreve, né, o destino almejado da igreja e motiva os seus membros a trabalhar em unidade para alcançar. Esta visão serve como um farol orientador, influenciando as decisões e os esforços e as atividades da igreja para cumprir sua missão e propósitos. Para fazer um planejamento estratégico eficiente, depois de determinarmos a visão e a missão da igreja, nós precisamos definir quais são os valores dessa igreja. Valores morais e espirituais que são importantes para a vida da igreja. Entre eles, poderíamos dar como exemplo esses aqui: amor, compaixão, justiça, integridade, serviço, comunhão, né? Entre outros. Precisamos estabelecer metas e objetivos, definir áreas-chaves, traçar metas que sejam mensuráveis, comunicação clara e avaliação contínua. Tudo bem, falando em propósitos, precisamos definir as prioridades e estabelecer estratégias claras para alcançá-las. Isso começa com uma análise cuidadosa. A missão, a visão, missão, valores, seguida pela identificação de áreas de foco e necessidades da comunidade. Com base nisso, então, são estabelecidos propósitos claros e inspiradores, que expressam o compromisso da igreja em cumprir sua missão e alcançar a visão. Aqui eu tenho um quadro que resume o que é chamado em marketing de análise SWOT. Então, a igreja vai avaliar nos quadros que estão acima, né, em cima, quais são suas forças e fraquezas, né? E podem ser parecidos com essa lista aqui de uma igreja hipotética. Então, as forças seriam membros engajados, liderança capacitada, programa de discipulado e boas instalações. Mas as fraquezas é a falta de voluntários para os ministérios da igreja, né? Recursos financeiros limitados, comunicação deficiente e pouca presença de jovens, né? Já isso é uma análise interna. Agora, analisando externamente, vamos descobrir que a igreja também tem oportunidades, o bairro está em crescimento, né? A igreja tem alguns projetos de evangelismo, pode fazer parcerias com outras igrejas, pode usar novas tecnologias para evangelizar. Mas existem também algumas ameaças das quais a igreja deve se proteger. Secularismo crescente, mudanças culturais, crises sociais e até mesmo restrições governamentais. O plano de ação deve ser estabelecido, então, né? Que deverá ter os seus objetivos bem claros, as atividades ou passos que teremos que dar para alcançar esses objetivos, recursos que precisaremos, pessoas, dinheiro, tempo, espaço, os prazos que vamos estabelecer para que o plano de ação se concretize, prazos de curto, médio e longo prazo. Também quem ficará responsável por cada área. Vamos tratar também de avaliação e ajuste do plano de ação. Durante a implementação desse plano serão realizadas avaliações regulares
para monitorar o progresso e identificar desafios, fazer ajustes conforme o necessário, garantindo que a igreja ficará unida e alinhada com seus propósitos e objetivos ao longo do tempo. O plano de ação deve ser comunicado à congregação de maneira clara e envolvente, e é implementado de forma colaborativa, envolvendo líderes e membros da igreja.